Olá a todos. Então nós vamos começar agora com a aula sobre o capítulo 8, que é o capítulo sobre testes de software. Só relembrando um pouco alguns conceitos que a gente viu no capítulo 1, no capítulo de introdução, testes eles têm como objetivo verificar se um programa apresenta um resultado esperado. Para isso, a gente precisa fornecer alguns dados de entrada, alguns casos de teste. Testes de software podem ser manuais, quando você entra com esses dados de forma manual, quando você testa o programa, você mesmo executa o programa e fornece alguns resultados e você mesmo verifica se aqueles resultados são os resultados esperados, ou eles podem ser automatizados. Um teste automatizado é quando um outro programa realiza o teste. Um outro programa executa o programa sob teste e ele mesmo checa e verifica os resultados. Então, o nosso objetivo aqui nesse capítulo 8 é estudar testes automatizados, porque são testes melhores, você não precisa de manualmente testar o sistema. Isso é óbvio, né? Então, quando se fala de testes também, essa frase estava na introdução do livro, existe essa frase famosa do Dijkstra, que é o mesmo Dijkstra de teoria de grafos e de algoritmos. O Dijkstra tem essa frase muito famosa que diz que testes de software eles mostram a presença de bugs em um sistema, mas não a ausência de bugs. Então, a frase é muito famosa e bastante interessante também, porque, ao mesmo tempo, ela revela o principal objetivo de testes, achar bugs, mostrar a presença de bugs, e a principal limitação de testes. Testes não são capazes de mostrar a ausência de bugs. Você testa um programa normalmente com um número finito de entradas. Então, você não consegue detectar com um número finito de entradas possíveis bugs, né, que é a limitação de testes. Só lembrando também da introdução, defeito é quando o seu código não está de acordo com a especificação. Normalmente essa palavra bug é um sinônimo para defeito. Bug é uma palavra um pouco mais informal, mas normalmente ela significa um código defeituoso, que não está de acordo com a sua especificação. Quando esse código com bug ou código defeituoso for executado e resultar em um problema, em um resultado errado que foi observado pelo usuário do sistema, a gente diz que aconteceu uma falha. Uma falha é um conceito de tempo de execução, de runtime. Verificação é quando você verifica se o sistema que você está implementando está de acordo com os seus requisitos e com as suas especificações. Validação é quando você vai um pouco além e você se certifica de que o sistema que você está fazendo está de acordo com aquilo que o usuário quer, se ele atende ao que o usuário pediu, se ele é o sistema correto. Tá? Para isso, normalmente, você precisa, então, validar, né, o seu sistema com os usuários, realizar testes de aceitação do sistema com os usuários. Testes com métodos ágeis, eles mudaram, quase que revolucionaram, é uma palavra forte, mas bastante, talvez, apropriado, eles revolucionaram a maneira de se testar software. Por alguns motivos. Primeiro, pela forte ênfase em testes automatizados, pela a importância que métodos ágeis deu a essa prática de testes automatizados. Essa importância, às vezes, é tão grande que métodos ágeis defende que o código de testes, às vezes, pode ser escrito até antes do código a ser testado, que é o que a gente chama de TDD, e nós vamos ver daqui a pouco alguns slides à frente.
Então eles são automatizados, eles são às vezes escritos antes do código, e com métodos ágeis eles passaram a ser escritos pelo próprio desenvolvedor do código sob testes. Porque antes, com métodos mais tradicionais, waterfall, cascata, às vezes existia um time separado de testes, ou um time separado de qualidade, controle de qualidade, ou um outro nome semelhante. Mas com métodos ágeis você não existe mais essa separação. Quem escreve o código também escreve os testes desse código. O mesmo desenvolvedor faz as duas tarefas. Esses testes eles podem ser usados para detectar também regressões no código. Regressão é quando você implementa um código aqui, e esse código quebra, introduz um bug em uma outra parte do sistema. Isso é uma regressão, uma modificação na parte A do sistema causou problema em uma outra parte B. Quando isso ocorre, a gente diz que a gente observou uma regressão no código. Se você tiver testes de B, esses testes vão apontar, vão detectar essa regressão. Então, testes eles também ajudam a detectar regressões. E às vezes eles são usados também como documentação. Para entender um código, muitas vezes, em diversos casos, se esse código tiver testes, é mais fácil a gente ler primeiro o teste do que ler o código. O teste ele é um usuário do código. Então, ele pode ser usado, às vezes, como para documentação, para entendimento do código que o teste realiza o teste. Pirâmide de testes é um conceito, é uma figura muito comum quando a gente começa a falar de testes, porque ela mostra assim, os tipos de testes que existem e as principais características desses testes. Então a gente tem testes de unidade, testes de integração e testes de sistema. São os três principais tipos de testes de software. Teste de unidade, eles ficam na base da pirâmide exatamente porque eles são os testes mais comuns, que existem em maior quantidade. A gente escreve, a maior parte dos testes que a gente escreve são testes de unidade. Eles são testes menores, de menor granularidade, mais rápidos e são mais fáceis de escrever. Logo acima, a gente tem testes de integração ou testes de um serviço, de uma funcionalidade. É um meio termo. Eles existem em menor quantidade, eles são um pouco mais lentos, um pouco menos rápidos e um pouco mais custosos de escrever. E no topo da pirâmide de testes, a gente tem o terceiro tipo de teste, que são testes de sistema, testes ponta a ponta, que testam o sistema inteiro. Maior granularidade, o sistema inteiro, menor quantidade, eles são mais lentos e eles são mais caros, dá mais trabalho para escrever testes de sistema. Então, essa figura só complementando a pirâmide de teste de unidade, testam uma unidade do sistema, normalmente uma classe do seu sistema, métodos de uma classe de um sistema. Teste de integração testa uma funcionalidade, um serviço, e normalmente eles vão até o banco de dados, se existir um banco de dados. Teste de sistema, testa o sistema inteiro, exercita o sistema inteiro. Tá? Então são esses os três principais tipos de testes que a gente tem: unidade, integração e sistema. Nesse curso nós vamos estudar os três, mas o objetivo principal vai ser estudar testes de unidade. Nós vamos começar aqui com testes de unidade. São testes automatizados. Como eu disse, o nosso foco sempre aqui são testes automatizados, um programa testando outro programa automaticamente, de unidade, de pequenas unidades de código, normalmente classes.
Então, qual que é a ideia de testes de unidade? Você tem aqui, você tem o seu sistema, né? Meu sistema tem classes C1, C2, C3, C4, CN. E a gente escreve aqui, esse é o programa, né? As classes do programa que a gente está escrevendo. E além disso, a gente escreve também outras classes, que são classes que vão testar, são classes de teste, e portanto são classes que vão testar as classes do programa principal mesmo, do programa que implementa as funcionalidades que a gente quer. Então, a classe C1 ela é testada por T1 e T2, a classe C3 ela é testada pela classe T3, T4 é uma classe de testes de C4 e por aí vai. Então, só para ficar bastante claro, sim, a boa prática de programação hoje em dia diz que a gente tem que escrever o código do nosso sistema, mas a gente tem que escrever um segundo tipo de código, que é esse código de testes automatizados. Normalmente, a grande parte deles são testes de unidade, mas a gente pode escrever também testes de integração e testes de sistema. Então, assim, só dizendo de novo, reforçando, né, com métodos ágeis, as boas práticas de programação hoje em dia, elas falam que a gente tem que escrever também testes. A gente não só escreve o código com a funcionalidade que a gente quer implementar, mas escreve também os testes automatizados para esse código. Primeiro exemplo aqui, vou dar um exemplo de teste, começar então a dar um exemplo de teste de unidade para uma classe chamada stack, né? A gente vê um código de um teste de unidade. Então a gente tem aqui um stack, que é um stack de elementos do tipo T. Aqui tem uma array list, que são os elementos, né, que vai armazenar os elementos da minha pilha. A pilha nasce com tamanho 0, tem um método size que retorna o tamanho da pilha, tem um método isEmpty que verifica se a pilha está vazia ou não, retorna booleano, tem um método push que empilha um elemento T na pilha, ele empilha o elemento nesse array list elements, e tem um método pop que verifica se a pilha está vazia. Se estiver vazia, a gente não consegue desempilhar, então lança-se uma exceção. Se ela não estiver vazia, você remove o elemento do topo da pilha, do array list elements, e retorna esse elemento. Então eu escrevi essa classe stack, foi a classe que eu escrevi, com esses métodos, size, isEmpty, push e pop. E agora eu escrevo também, né, igual eu estava falando no slide anterior, eu escrevo também o teste dessa classe. Também uma outra classe, nós temos a classe stack, e agora a gente tem uma outra classe, stackTest. Normalmente o nome é o nome da classe sob teste com o sufixo teste. E esse aqui é o método de teste, é um método que vai exercitar o código da classe stack e verificar se esse código está funcionando da maneira que a gente queria. Então vou explicar agora, no próximo slide, esse código de teste. Então aqui tem um código de novo, né? A classe de teste ela tem métodos. Esses métodos a gente chama de métodos de teste. Eles vão testar os métodos da classe stack. Dos métodos de teste, eles têm que ter uma notação @teste. Tá? Normalmente eles começam com o nome teste e eles são métodos sem parâmetros. @teste, teste, alguma coisa. Então, esse método teste empty stack vai testar o método empty stack da classe stack. Um método de teste, então, só explicando, né, uma classe de teste, ela tem essencialmente métodos de teste. Um método de teste, que são esses métodos com a notação @teste, eles têm 3 partes. Cada método de teste tem 3 partes. Tem uma parte que a gente chama de fixture.
o contexto, ele cria alguns objetos que são os que serão testados. Normalmente objetos da classe que será testada. No nosso caso aqui, a classe que vai ser testada é a classe stack. Então o fixture, ele vai criar esses objetos. O contexto, para mim testar, eu preciso de testar alguma coisa, eu preciso criar algum contexto, alguns objetos, inicializar esses objetos. Então eu faço isso logo no início do método de teste. A segunda parte é chamar o método que vai ser testado. O método que eu quero testar aqui é o método isEmpty da classe stack. Então, contexto, chama método sob teste e, por fim, a gente normalmente usa esse comando assert. Assert alguma condição. Existem diversos tipos de condições. Aqui a gente está usando o assert mais simples, um assert true, que vai testar se essa variável empty, se essa condição, no caso aqui essa variável empty, ela é de fato true. O assert é um comando que garante, se certifica. Empty é true. Empty é true. Sim, empty é true. Então, tudo bem, o teste termina, no caso, termina com sucesso. O assert foi bem sucedido. A condição que ele esperava, de fato, ocorreu. Pronto, o teste termina e como ele terminou, executou até o final, deu tudo certo, o teste foi bem sucedido. Se empty não for true, a gente diz que o comando assert falha, portanto o teste falhou e ele vai lançar uma exceção que vai ser capturada pelo nosso framework de teste que eu vou mostrar daqui a pouco. Então assim, é muito importante, muito básico, mas muito importante. Classe de teste, métodos de teste. Métodos de teste tem 3 partes. Contexto, chama o método da classe e assert. Né? No caso aqui, eu estou começando com o método de teste mais simples possível. Né? Cada uma dessas partes tem uma linha de código apenas, mas num teste um pouco mais complexo, poderia ter mais linhas de código. Tá? Existem também, quando a gente usa testes de unidade, invariavelmente a gente faz uso de um framework de testes de unidade, que normalmente também são chamados frameworks XUnit, XUnit. Porque esse X aí é a linguagem, né? Então a gente tem esses frameworks para diversas linguagens. Os meus exemplos aqui são exemplos de Java, né? Não estou querendo usar nada tão complicado da linguagem, a gente tenta fazer o curso desacoplado de linguagem de programação na medida do possível, né? Mas então, se você quer escrever testes, você precisa de um framework de testes, que no nosso caso aqui é o JUnit, que é um dos mais conhecidos, certamente um dos mais usados, principalmente para Java, os primeiros frameworks de teste que foi criado. O que é um framework de testes? Ele oferece 2 coisas. Primeiro, ele oferece essas anotações, @teste, o comando assert e etc. Então, ele implementa algumas coisas para você usar no seu teste. Tá? Segundo, ele roda os testes. Quem chama os testes, quem executa os testes é o seu framework de testes. Ele tem uma engine, uma máquina para rodar testes. Se os testes forem bem sucedidos, ele termina dando, olha, funcionou tudo bem aqui, né? Quando a gente está usando uma IDE mesmo, barra verde na IDE, significa que eu rodei todos os testes do seu programa, todos eles passaram, o seu programa não está com bugs, pelo menos bugs detectados por esses testes, e está tudo verde, os testes passaram. Tá? Então, quem chama os testes é o nosso framework de testes, JUnit, no meu exemplo aqui. Tá? Existem frameworks para C, C++, Python, qualquer linguagem hoje em dia tem um framework de testes. Se algum teste falhar,
O JUnit sinaliza, na minha ideia é que ele sinaliza com uma barra vermelha, o teste empty stack ele falhou. Ele diz qual teste que falhou. Na classe stack test tem um teste empty stack que ele falhou. Então a gente sabe que teve uma falha aqui nesse teste. Mais alguns métodos de teste na nossa classe, né? Vou explicar um pouquinho mais aqui de testes de unidade. Então a gente tem aqui uma anotação nova, before aqui. Essa anotação, o método que ela anota, ele vai ser sempre chamado antes de qualquer método de teste. Esse método init, como ele tem essa anotação before, significa que antes do JUnit chamar qualquer método de teste, ele chama init. No caso, o init aqui é o método que vai criar o contexto de teste, para a gente escrever isso uma única vez, né? E não ficar reescrevendo esse contexto em todos os métodos @teste. Eu centralizei, eu modularizei a criação do contexto de teste nesse método init. @before, eu garanto que ele vai ser executado antes de qualquer método @teste. O que o init faz? Ele só cria um stack aqui, que agora é um atributo da classe stack, e eu vou usar esses stacks nos meus testes. Então, o teste agora empty stack, eu só testo, o stack acabou de nascer, ele is empty, deveria ser true, se tudo estiver ok com a minha implementação. Provavelmente está. Eu vou escrever no testes, você pode escrever no testes. Você deve escrever testes para todas as situações possíveis. Tem um segundo método de teste aqui, que agora é um teste not empty stack, né? Eu tenho minha pilha stack, ela já está criada no método init, eu dou um push 10 para empilhar 10, e agora is empty, não está empty, então o assert, eu vou me assegurar, né? Vou me certificar que essa condição agora é falso. Se ela for falso, tudo bem, o teste passou. Mais um exemplo. Terceiro método de teste, se não me engano, é teste size stack, push, 10, 20, 30, empilha 10, 20, 30, verifica o tamanho e depois eu me asseguro de que esse tamanho deveria ser 3. Eu tenho 3 elementos na pilha, porque eu chamei 3 push, então o tamanho da pilha deve ser 3, eu dou uma assert equals size 3. Esse assert equals verifica se essa condição aqui é igual a esse valor. Tá? Esse primeiro valor aqui é o valor esperado do teste, e o segundo parâmetro aqui do assert equals é o valor que a gente está testando para ver se ele realmente é 3. Quarto método de teste, eu vou testar um push e um pop da minha pilha, misturados, né? Faz as duas coisas. Então eu empilho 10, empilho 20, empilho 30, porque eu já estou reusando aqui o meu objeto de teste, né, que foi inicializado pelo init. Depois eu desempilho 30, depois eu desempilho 20, e depois, olha, voltei aqui, desculpa, e por último aqui, né, então desempilhei o 20, eu testo se o resultado que eu desempilhei é de fato 20. Eu me asseguro, né? Eu me certifico, eu assert equals result 20. Se for, tudo bem, o teste vai passar, o push e o pop, ele está funcionando com a mecânica de pilha, provavelmente. O último teste aqui, eu vou testar empty stack exception, também é um método de teste. Eu empilho 10, eu desempilho, portanto 10, e eu desempilho de novo. Como a pilha aqui estava vazia, quando eu desempilhar aqui nesse segundo pop, eu vou lançar uma empty stack exception. Esse comando aqui, ao ser chamado, vai dar uma empty stack exception, que é de fato o que eu quero testar. Qual que é o detalhe aqui? Não faz sentido eu botar um assert aqui, igual eu estava fazendo
Os testes anteriores, eu vou voltar ao slide aqui, eles sempre terminavam com uma acerte. Acerte, acerte, todos eles terminavam com uma acerte. Nesse caso aqui, não faz sentido ter um acerte, porque o POP já vai ter levantado uma exceção e o acerte nunca vai ser executado, portanto, ele vai ser um código morto, que não é alcançado. Então tem uns detalhezinhos, nesse caso aqui, como eu não consigo escrever uma acerte ali, não faz sentido, eu posso colocar um atributo da minha anotação, expected, que esse atributo significa o seguinte: esse teste vai ser bem sucedido se o método terminar com uma exceção empty stack exception. Moral da história: barra verde se a execução do método lançar essa exceção. Então esse atributo aqui, agora o arroba teste tem um atributo, né? Esse atributo expected, ele especifica uma exceção que, se o método de testes terminar com essa exceção ativada, significa que o teste foi bem sucedido. Nesse caso desse teste aqui, ele vai ser bem sucedido se a exceção, como eu empilhei e desempilhei duas vezes, ele deveria terminar com uma exceção empty stack exception, porque eu tentei dar um pop numa pilha que estava vazia. Ok? Então a gente terminou aqui, mostrei alguns exemplos de testes de unidade e esses testes estão disponíveis nessa IDE online aqui. Se vocês quiserem executar um pouco esses testes, brincar um pouco com eles, basta usar esse link aqui. Não precisa instalar nada, entendeu? Essa IDE ela é um pouco mais lenta, então tem que ter um pouquinho de paciência, porque mesmo aquele teste bastante pequeno demora um pouquinho para executar. Mas eu sugiro que vocês brinquem e façam alguns testes com o nosso primeiro teste de unidade. Então nós vamos prosseguir aqui estudando mais alguns conceitos sobre testes, principalmente ainda testes de unidade. A primeira coisa que é importante dizer é que, talvez assim, das últimas práticas de programação, práticas de desenvolvimento de sistema que foram propostas nos últimos 20 anos, por exemplo, dentre essas práticas, testes, muito provavelmente foi aquela que teve o maior impacto na indústria de software. É aquela que realmente pegou, que deu certo, que é usada e que tem benefícios. Tem só alguns exemplos de frases aqui. Isso é um artigo do Google. A primeira frase: testes de unidade são amplamente usados no Google. Todo código de produção deve ter testes de unidade. Todo código, para entrar em produção, ele só entra em produção se ele tiver testes de unidade. Um outro artigo sobre engenharia de software no Facebook. No Facebook, engenheiros são responsáveis pelos testes de qualquer código novo que eles desenvolvam. Todo engenheiro tem também que escrever testes para o seu código. E finalmente tem essa frase de um autor de um livro conhecido, Michael Feathers, que ele diz que, simplesmente, para resumir, código sem testes é código ruim. Se você faz um sistema e esse sistema não tem testes, ou principalmente testes de unidade, do ponto de vista de código, esse código é ruim. Então, só para também reforçar para que serve teste: para detectar bugs na classe C que está sendo implementada ou modificada, que você está implementando ou modificando, e também em uma outra classe, que, como eu comentei no início aqui, uma mudança que você faz em C pode afetar uma classe C'. Então, testes servem também para detectar essas regressões e eles servem também para documentação. Às vezes é mais fácil você entender o teste do que abrir o código da classe. Princípios FIRST são princípios de bons princípios, boas características, boas propriedades de testes de unidade. FIRST são as iniciais de cada uma das propriedades. FAST, independentes,
repeatable, self-checking e timely. Então, os testes, principalmente testes de unidade, eles têm que ser rápidos. Já falei também sobre isso. Eles têm que ser independentes. O resultado de T2, de um teste T2, não deve depender de um resultado de T1. Né? A ordem de execução dos testes não é importante. Né? Os testes, eu posso executar T1 e depois T2, eu posso executar T2 primeiro e depois T1, ou eu posso, às vezes, até executar os dois de maneira concorrente. O resultado final tem que ser o mesmo. O resultado de um teste não deve depender da ordem em que eles... O resultado de um conjunto de testes não deve depender da ordem em que eles são executados. Eles têm que ser determinísticos, repetíveis, não erráticos ou não fleck, é a mesma coisa. Então, se eu chamo um teste 10 vezes, ou ele falha 10 vezes, ou ele passa as 10 vezes. Não tem como ele, uma hora, dar um resultado vermelho e na chamada seguinte ele dá um resultado verde. O resultado tem que ser determinístico. Autoverificável é também nessa linha que eu falei, ou é verde ou vermelho. O resultado é binário e fácil de ser verificado. Não tenho que pensar muito, abrir um arquivo, fazer uma análise. O resultado tem que ser rapidamente verificável. E timely é que os testes devem ser escritos o quanto antes. Não deixa para escrever testes muito depois, porque você corre o risco de depois não ter tempo para escrever os testes. Testes fleck, né, aqueles testes erráticos, aqui nós temos um exemplo de um teste fleck, né? Esse é um teste real, né, de um sistema, não está dito o nome do sistema aqui, mas das grandes causas de testes fleck é concorrência, threads, sistemas concorrentes. Nesse artigo aqui, eles verificaram que 65% das causas de testes com comportamento fleck tem a ver com concorrência. Esse exemplo é muito simples, porque no teste o desenvolvedor aqui deu um sleep de 2.000 milissegundos, de 2 segundos. 2.000 milissegundos ou 2 segundos. E depois ele dá o assert. Então, provavelmente tem um evento que vai acontecer aqui, assincronamente. Ele quer esperar 2 segundos para esse evento acontecer e depois ele dá os asserts aqui. O problema, evidentemente, é que esse teste vai ser fleck porque talvez, em algumas situações pelo menos, o evento que ele está esperando aqui pode demorar mais de 2 segundos para acontecer, né? Então ele está amarrado aqui a esse deadline de tempo. Isso pode tornar o teste não determinístico, fleck. Isso é uma má prática para a escrita de testes, né? Então, só recapitulando, os testes têm que ser rápidos, independentes, determinísticos, autoverificáveis, timely, escritos o quanto antes. Uma outra pergunta muito comum também é o número de comandos assert por testes. Na maioria das vezes, a gente recomenda ter um único assert, um único comando assert por teste. Então, por exemplo, aqui, esse teste de pilha vazia, ele testa a pilha vazia e testa a pilha não vazia, né? No mesmo teste, ele está testando as duas situações, pilha vazia e pilha não vazia. Uma boa prática é dividir esses cenários, no caso aqui, em 2 testes. Um teste pilha vazia, teste empty stack, com um assert, um outro teste, not empty stack, com também um assert. Na maioria das vezes é preferível, recomenda-se uma boa prática de você ter um comando assert por teste. Claro que existem exceções, né? Esse aqui é um outro teste de um método repeat da classe string. Se eu tenho uma string 20, meu input aqui,
Se eu repetir 20 0 vezes, dá string vazia. Se eu repetir a string input uma vez, dá 20. Se eu repetir input 2 vezes, 20, 20, e por aí vai. Então, nesse teste aqui, talvez seja preferível você está testando basicamente a mesma funcionalidade, né? o mesmo serviço. Então, talvez aqui seja bem razoável você escrever todos os asserts no mesmo teste. Em vez de fazer um teste repeat uma vez, teste repeat 2 vezes, teste repeat 3 vezes, às vezes vai fragmentar muito os testes, não seria recomendável aqui. Uma outra pergunta muito importante, talvez vocês já estejam fazendo essa pergunta nesse momento, após esse início da explicação de testes, é: quando que eu vou parar? Quantos testes eu tenho que escrever? Como é que eu sei que eu já tenho um bom número de testes e que eu não preciso mais me preocupar com a escrita de testes de unidade, né? Essa é uma pergunta bastante importante. Para responder essa pergunta, normalmente a melhor resposta que talvez a gente possa ter para essa pergunta, ela é baseada em uma métrica que a gente chama métrica de cobertura de testes. Cobertura de testes é definida como o número de comandos executados pelos testes, comandos do sistema sob testes, dividido pelo total de comandos desse programa. É o percentual de comandos, ou informalmente, de linhas do programa sob testes, que são exercitadas, que são chamadas pelo teste. Executadas pelo teste. Né? Uma outra coisa importante dizer é que frameworks de teste, eles normalmente eles fornecem resultados de cobertura de testes. Ou existe uma outra ferramenta que você pode agregar ao seu framework e ela vai calcular a cobertura de testes para você. Então, essa ferramenta do meu exemplo aqui, tá vendo? Quando eu rodei meus testes daquela classe pilha, aqueles testes que eu mostrei antes, ela deu 100% de cobertura. Por que ela deu 100% de cobertura? Porque todos os comandos e declarações do meu sistema, eles foram executados pelo teste. Existiu pelo menos um teste, um método @teste, que a execução dele levou à execução dessas linhas do meu sistema sob teste. Em outras palavras, todas as linhas do meu sistema sob testes, elas foram executadas pelo meu teste de unidade. Então, portanto, a cobertura foi de 100%. E essa ferramenta que eu usei para cálculo de cobertura, ela marcou, inclusive, com verde as linhas que foram executadas, é a mesma coisa, pelo teste. Nesse meu segundo exemplo aqui, essa ferramenta já colocou essa linha aqui em vermelho. Significa que não existiu nenhum teste, nenhum @teste que executou essa linha. Essa linha ela ficou descoberta. Não existiu teste cuja execução levou à execução desse throw, new, empty, stack, exception. Nesse meu exemplo agora. Então a cobertura aqui não vai ser mais de 100%, né, porque essa linha aqui está descoberta. Essa linha aqui também, esse amarelo, significa que ela foi executada, mas ela foi executada com apenas uma das possíveis condições do if. Apenas um dos branches do if, true ou falso, ele foi avaliado. Certamente aqui ele foi avaliado o if falso, porque aí você executou essas linhas aqui e essa condição isEmpty aqui, ela não foi avaliada com valor true e como isso não aconteceu, essa linha do true aqui ficou descoberta. Tá? Então a cobertura aqui vai ser um pouco menor do que 100%. Nós temos uma linha do total de linhas, um comando do total de comandos do meu programa descoberto.
Qual a talvez então nós temos agora uma métrica, mas assim, qual a cobertura de testes ideal? Também, infelizmente, a gente não tem aqui uma tabela pré-definida para isso. Isso varia de projeto para projeto, de domínio de sistema para domínio de sistema. É difícil você ter grandes consensos e regras objetivas para isso. Varia. Um certo consenso é que não precisa ser 100%. Você não precisa ficar fissurado para ter 100% de cobertura de testes. Normalmente isso não vale a pena, não compensa. 60% para tentar chegar a um consenso aqui entre diversos autores, 60% costuma já ser um valor pelo menos aceitável. Vou dar um exemplo aqui, isso é um resultado que o Google também publicou há um tempo atrás, nessa URL que está aqui. Esse gráfico aqui, o eixo X é o percentual de cobertura dos projetos, nesse histograma aqui a gente tem percentual de cobertura de testes dos projetos do Google, e no eixo Y nós temos o número de projetos que tem essa cobertura. Então a gente pode ver aqui que a grande maioria dos projetos eles começam a ter cobertura acima de 70%, né? Você tem muitos projetos aqui com cobertura de 80%, 88%, né? Acima de 90% você começa a ter menos projetos, né? Você pode ver que a mediana aqui da cobertura desses projetos que estão representados aqui nesse histograma, a mediana é 78%. Né? Pelo menos metade dos sistemas que foram analisados aqui do Google, eles têm 78% ou mais de cobertura de testes. Então está um pouco naquela linha do que eu falei aqui. Claro que tem sistemas, projetos aqui também que tem uma cobertura de testes baixíssima. Alguns poucos projetos aqui que tem cobertura de testes muito baixa, abaixo de 10%, 20%. Esse é um outro estudo também recente do Google, 2020, onde eles tentam dar alguns guidelines aqui. Então, mais ou menos naquela linha do que eu falei, 60% de cobertura é aceitável, 75% é commendable, né, já é digno de comentário, de louvor, e 90% é exemplar. 60% de cobertura já começa a ficar aceitável. Tá? 75% já é uma cobertura bastante boa. Porém, a gente tem que tomar também cuidado com essas métricas, né? Assim, cobertura de testes é uma métrica bastante usada, inclusive na indústria, né? Eu acabei de dar o exemplo do Google, mas ela não pode ser também uma grande fixação, né? Quando existe essa frase desse economista chamado Goodhart, Lady Goodhart, que diz que quando uma medida se torna quando uma métrica, uma medida se torna um objetivo, uma meta, ela deixa de ser uma boa medida, né? Então assim, se você usar cobertura de maneira muito estrita, muito transformar isso em uma meta, em um objetivo, em uma camisa de força, certamente os desenvolvedores vão começar a descobrir umas artimanhas, algumas coisas para burlar essa métrica. Só para explicar melhor, por exemplo, tem partes de um sistema que são mais importantes do que outra, né? Então, às vezes é preferível, se você não está cobrindo uma parte de um sistema que também não tem importância nenhuma, isso não é uma preocupação. Você tem que analisar essas métricas com bastante cuidado e colocá-las em contexto. Outras definições de cobertura, a gente tem o que se chama de cobertura de funções. Aquela cobertura, aquela definição anterior que eu dei de cobertura é cobertura de comandos. Você pode também ter cobertura de funções, que são do total de funções de um sistema, quantas que são executadas pelos testes, chamadas pelos testes, sem se preocupar com a cobertura interna dos comandos dessas funções.
Uma segunda possível definição é a cobertura de chamadas de funções. Dentre as chamadas de funções do programa, quantas que são exercitadas pelos testes, e cobertura de brains. Um if, ele sempre gera 2 brains. Então, dos brains do seu sistema, quantos que são exercitados, quantos que são executados pelos testes. São definições, outras definições de cobertura, mas a definição realmente principal é aquela que eu dei antes, que é a cobertura de comandos. Então vamos prosseguir. Um outro conceito importante sobre testes é essa ideia de testabilidade. Na verdade, essa ideia de testabilidade ela tem a ver com testes, mas ela tem a ver também com projeto, design de software. A ideia é que você tem que, como testes são imprescindíveis, o sistema vai ter teste, às vezes a gente já tem que projetar um sistema para facilitar a escrita de testes, que é exatamente essa ideia de testabilidade. Testabilidade é a capacidade de um projeto, do design de um sistema, acomodar a escrita de testes. O quão fácil é escrever testes para um sistema que segue um determinado projeto. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo é uma servlet, que é uma maneira de você implementar aplicações web em Java. A gente não precisa entender muito de servlet aqui, porque eu quero explicar essa ideia de testabilidade. Mas eu tenho uma classe aqui que é uma servlet, ela estende HTTP servlet, e ela tem um método doGet aqui. Eu quero testar esse método doGet. Então, o nosso objetivo, no caso aqui, é testar esse método doGet. É a tarefa que ficou alocada para mim. O método doGet tem esse corpo aqui do método. No caso aqui, ele calcula o índice, ele recebe alguns parâmetros, peso e altura, e ele calcula o índice de massa corporal da pessoa que tem esse peso e altura. O índice de massa corporal, IMC, é o peso dividido pelo quadrado da altura. Mas esse código está lá no meio do método doGet, e eu tenho essa tarefa, como eu disse, que é testar o doGet. Tá? Problema. Esse método doGet, ele recebe parâmetros aqui que são de tipos internos dessa biblioteca de servlets, desse framework de servlet de Java. Então, para mim, o teste ele tem que chamar doGet. Para chamar doGet, eu tenho que passar parâmetros que são tipos de servlet. Às vezes esses tipos, então eu vou ter que criar objetos desses tipos. Para criar esses objetos, às vezes eu vou ter que fornecer parâmetros de mais outros tipos do servlet. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu estou acoplando demais o meu teste a esse framework de servlet, que é o que eu não quero testar. O que eu quero testar é principalmente a lógica aqui de cálculo do IMC. Tá? Mas está difícil fazer isso porque essa lógica está muito acoplada a esse framework servlet. Né? Como possível solução para isso? Mudar o projeto, mudar a estrutura das classes e refatorar essa classe IMC servlet e extrair lá de dentro um método que calcula IMC. Tá? O método, eu extraí agora aqui uma classe de modelo, que eu vou chamar de modelo, né, que tem a lógica da aplicação e que tem esse método calcula IMC. E a servlet agora, ela simplesmente chama o método calcula IMC da minha classe, do meu objeto de modelo. Tá? Com isso, é bem mais fácil eu testar esse método agora calcula IMC, porque é um método agora fácil, simples de ser testado.
porque ele não tem mais dependências para servlet. Ou seja, eu estou testando o meu sistema inteiro? Não, eu abdiquei, eu abri mão do teste da minha servlet, da minha interface web. Mas eu estou pelo menos testando agora o meu código de modelo, o meu código de domínio. Às vezes, testar a interface de um sistema é bem complicado, né? Então, pode fazer sentido a gente se contentar em testar apenas a lógica de domínio, como eu estou falando. No caso desse sistema, o domínio estava acoplado na interface. Não sei se vocês estão lembrados daquele princípio de projeto, separação de responsabilidades, princípio da responsabilidade única, aquela história de coesão. Então, para isso, eu mudei o meu projeto, a estrutura das minhas classes, eu extraí uma nova classe, IMC Model, para fins de testabilidade, para tornar o sistema mais fácil de ser testado, para facilitar a escrita de testes. Para fazer isso, às vezes, para facilitar a escrita de testes, às vezes justifica-se a gente mexer no projeto para deixar esse projeto mais testável, mais fácil de ser testado. Um outro recurso muito usado também para facilitar a escrita de testes de unidade é essa ideia, esse conceito de mocks. Eu vou dar um exemplo aqui para explicar o uso de mocks. Eu tenho uma classe bookSearch. Essa classe bookSearch tem um método getBook aqui, que dado o ISBN, o identificador de um livro, ela faz a pesquisa por esse livro em um serviço remoto. Esse RBS aqui é um serviço remoto de pesquisa de livros. Então, dado o ISBN, ela pesquisa esse livro, o livro que tem esse ISBN, no serviço remoto, e depois ela instancia aqui um objeto da classe book que representa esse livro. GetBook pesquisa dados de um livro, dado o seu ISBN, em um serviço remoto e retorna um objeto da classe book com os dados desse livro. Título, autor, ano de publicação e etc. Então, a gente tem aqui essa classe bookSearch e a gente quer escrever um teste para o método getBook. A gente quer escrever o método de teste de getBook. O problema é que testes de unidade, eles devem ser rápidos e testar pequenas unidades de código, nós já falamos isso. Mas nesse caso aqui, se eu não tomar cuidado, eu vou começar a escrever, na verdade, um teste de integração para getBook, porque getBook, ele, por implementação, por construção, ele acessa um serviço remoto, que pode estar num banco de dados ou mesmo em um outro servidor da rede. Então, para testar getBook, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque rapidamente eu posso migrar de um teste de unidade para um teste de integração. E eu ainda quero escrever testes de unidade. Eu quero testar a granularidade de uma classe apenas. Eu não quero sair dessa classe. Uma solução para esse problema é criar um mock. Um mock para aquele serviço remoto de pesquisa de livros. Um mock é um objeto fake que emula um objeto real. Porém, ele é bem mais simples que esse objeto real, ele atende aos seus serviços de maneira bem mais rápida e ele vai nos permitir implementar um teste com uma semântica, com características de um teste de unidade. Então vou criar o meu mock aqui. Então, para escrever um teste para aquele método getBook, eu vou ter que escrever uma classe de mock. Né? O que eu quero é testar getBook, mas para testar getBook, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é escrever uma classe mockBookService, que vai implementar a minha interface bookService. Ela tem o método search aqui, só que esse é um mock, é um objeto
simples, fake. Esse método search de mock, book, service, ele só pesquisa, na verdade, um livro que tem um único ISBN 1234 e ele retorna uma string no formato JSON com os dados desse livro. Para simplificar aqui, o único dado que eu estou usando, na verdade, é o título do livro. Então, resumindo, Mock Book Service é um mock que simula a pesquisa de um único livro que tem o ISBN 1234 e retorna uma string com os dados desse livro. Agora eu posso escrever o meu teste de getBook. Isso está numa classe Book Search Test. Aqui eu tenho o meu teste de getBook. Esse método tem essa anotação @teste. Eu vou chamar getBook, né? Vou chamar getBook, mas antes eu crio o contexto aqui do teste. Eu crio um objeto do tipo bookSearch, que é aquela classe, é a classe que eu quero testar, a classe que tem o método getBook, e ela espera o serviço aqui, onde ela vai fazer a pesquisa. Só que esse serviço é um serviço que foi criado aqui no método init, que tem a anotação before, né? Nós já vimos isso antes. Ele cria um mock book service. Ou seja, eu vou testar getBook da classe bookSearch, só que essa classe agora vai fazer a pesquisa no meu mock, que é um objeto muito simples, que só pesquisa o ISBN 1234. Tá? E depois eu testo aqui, tem um assert, que testa se o título desse livro é Engenharia de Software Moderna. Tá? Então, ou seja, para permitir que o teste funcione realmente como um teste de unidade, eu criei manualmente uma classe mock para pesquisar rapidamente apenas alguns livros, no caso, um único livro aqui. Mocks são tão comuns que existem o que a gente chama de frameworks de mocks, que são muito usados também. Testes de unidade são muito usados. A gente rapidamente depara com esse problema de acessar serviços externos e mais complicados. Para facilitar, então, a criação de mocks, existem esses frameworks de mocks. Facilitam a criação de mocks e a programação do comportamento do mock via uma linguagem de domínio específico. Por exemplo, um desses frameworks muito conhecido, principalmente para Java, chama-se Mockito. É um framework para a criação de mocks. Ele evita que a gente tenha que implementar um mock de forma manual, como eu fiz anteriormente. Tá? Então, como é que esse Mockito funciona? Ou seja, eu não preciso agora implementar quando eu uso um framework de mock como o Mockito, eu não preciso implementar essa classe de mock na mão. Ele vai criar essa classe para mim dinamicamente. Eu tenho um método mock aqui, que eu falo, olha, eu quero criar um mock para um mock que implemente essa interface book service. Pronto, o Mockito cria com uma linha, mock.mock, ele cria um objeto que implementa essa interface. E agora aqui eu tenho uma pequena DSL que eu consigo programar esse mock. Eu falo assim, olha, quando esse mock chamado service, quando alguém chamar um método search dele com qualquer inteiro, eu quero que esse mock retorne esse valor aqui. Por outro lado, se alguém chamar search com o inteiro, especificamente com o inteiro 1234, eu quero que ele retorne esse livro aqui, ESM. Então, ou seja, eu não preciso criar a classe de mock manualmente. O framework me oferece métodos para criar esses objetos de mock dinamicamente, chamando uma única função, e depois eu tenho que dar um comportamento para eles. Eu faço isso via esses comandos aqui, que criam uma pequena DSL. Então, o mock foi criado e o teste aqui continua igual ao teste anterior. Né? O teste não muda nada. A classe bookSearch recebe agora service. A diferença é que esse service é um mock
criado automaticamente pelo Mockito, e naquele exemplo anterior, esse service era um mock dessa classe que a gente implementou, mock book service, que a gente implementou manualmente. Então, esses frameworks de mocks, como o Mockito, eles são também muito usados para facilitar a criação de mocks, para a gente não ter que criar essas classes de mock manualmente. Se vocês quiserem, esse exemplo de uso aqui do Mockito está nessa URL aqui, vocês podem também testar esse exemplo, tá? Nessa IDE online. Só para dar alguns números, como eu disse, frameworks de mocks são muito usados, né? Eu só quero aqui ilustrar, dar alguns números sobre isso, só para vocês acreditarem mais no que eu estou falando. Isso é um artigo recente, 2019, né, que estudou o uso de mocks em Java e em 4 sistemas aqui, né? E tá vendo, todos esses sistemas são sistemas grandes. SonarQube tem 700 mil linhas de código, né? Todos eles têm um bom número de testes de unidade, e a gente pode ver aqui que aqui é o número de testes de unidade e aqui o número de testes de unidade que usam mocks criados pelo Mockito. Resumindo, nesse estudo que foi feito aqui, esses sistemas têm 4.400 testes de unidade. Em 1.122 desses testes, eles usam mocks criados pelo Mockito. Mais ou menos de cada 4 testes, em um teste você tem uma dependência criada pelo Mockito, uma dependência de mock criada pelo Mockito, que mostra que eles são usados. Esse é um outro artigo, né, até do professor André Ora, aqui também do DCC. Eles estudaram aqui mais projetos, também projetos Java, né, projetos importantes, Guava, Spark, Lucene, Elasticsearch, etc. E aqui eles compararam quantas classes desses sistemas existem mocks para elas. Então, esses sistemas têm um certo número de classes, o total de classes do sistema, e o total de classes que tem classes mockadas usando o Mockito e classes mockadas sem usar o Mockito, portanto, de forma manual. Então, a gente pode ver que em todos esses sistemas, ou quase todos, a gente tem classes para as quais foram criadas mocks usando o Mockito, em quase todos os sistemas, né, tirando esses 3 sistemas aqui. E em quase todos também a gente tem mocks que foram criados de forma manual, né? Então, só para mostrar para vocês que o conceito de mocks ele é muito usado, principalmente para testes, que é o uso que eu mostrei aqui. E esses mocks podem ser criados, normalmente, na maioria das vezes, por meio de um framework de mocks, ou então também de forma manual. Mas a mensagem central, só para dizer, é que é uma coisa muito usada, a criação de mocks Mockito, criação de mocks de forma manual. Agora a gente vai estudar uma outra técnica relacionada com testes, chamada de TDD, Desenvolvimento Dirigido por Teste, ou Design Dirigido por Testes. TDD também é uma das práticas de programação que foram propostas por XP, quando o XP foi definido pela primeira vez, Extreme Programming, no início dos anos 2000. E a ideia, essencialmente, é bastante simples. É você escrever o teste de unidade T de uma classe antes do código dessa classe. Então, primeiro você escreve o código de teste e depois que você escreve o código da classe. Quais são os benefícios dessa ideia que aparentemente pode parecer assim estranha? O primeiro benefício é que você
não tem mais a desculpa de que você esqueceu de escrever os testes ou que você não teve tempo de escrever os testes, porque o teste vai ser a primeira coisa a ser implementada. Segundo, é que, como você sempre escreve os testes, como você começa escrevendo os testes, normalmente você vai ter um código depois com boa testabilidade, porque você não vai escrever depois o código da classe, sendo que esse código é um código difícil de ser testado. Por fluxo de execução, a ideia depois é que o código da classe C seja um código que vai ser facilmente testado. E também uma outra consequência é que você normalmente tem altas coberturas de teste, porque tudo vai ter teste. Essa cobertura chega quando se usa TDD, em alguns casos a 90%. E o terceiro caso, já comentei um pouco sobre ele melhora o design e a usabilidade do código. Porque quando você usa TDD, o primeiro usuário do seu código, o primeiro cliente do código, quem chama o código primeiro é o teste. Então, você quando tem que escrever o código de uma classe, por exemplo, de uma classe pilha, vou dar um exemplo simples aqui, primeiro você se coloca na posição de um cliente, de um usuário do seu código, porque o teste é um usuário do código. Então, isso tende a fazer que você escreva um código que tenha um melhor design e um código que tenha uma melhor usabilidade, que seja mais fácil de usar, mais intuitivo, que tenha uma API, uma interface mais simples de ser usada. Porque, repetindo, você começa se colocando na posição, vestindo o chapéu, colocando o chapéu de um cliente do seu código. TDD, explicando o TDD então, TDD tem 3 passos. Você trabalha em um ciclo que tem 3 passos, que a gente chama de, normalmente às vezes a gente usa até as cores dos passos desse ciclo, que é vermelho, verde e amarelo. Vermelho é quando você escreve um teste, como nem tem um código ainda, esse teste falha, por isso a cor vermelha. Depois, o segundo objetivo, o segundo passo, é fazer o teste passar. É escrever um código que vai fazer o teste passar. E o terceiro passo é olhar para o que você fez nos passos 1 e 2 e tentar refatorar o código. Então, esses 3 passos, teste que falha, teste que passa e refatoração, eles compõem esse ciclo de TDD. Eu vou dar um exemplo aqui simples de uso de TDD relativo a um carrinho de compras, né, que a gente tem que implementar. Vamos imaginar que a gente tem que implementar a funcionalidade de um carrinho de compras. Então é TDD. Se é TDD, a primeira coisa é escrever teste. Então eu vou escrever um teste aqui, add get total. E eu já sei aqui que eu vou ter que implementar depois uma classe shopping cart, que vai ser o meu carrinho de compra. Então, o que eu quero testar e que depois eu vou implementar é essa classe, shopping cart. Ela tem o método add, então já tomei uma decisão, eu já estou tomando umas decisões. Olha, eu preciso de uma classe, cujo nome inclusive vai ser shopping cart. Nessa classe vai ter um método add, que eu vou implementar depois. E esse add eu vou adicionar algumas coisas no meu carrinho de compra. No caso aqui, o que eu estou adicionando no meu carrinho de compra, suponha que isso é uma loja virtual de livros, os produtos que eu vou adicionar no carrinho de compras, B1 e B2, são objetos da classe livro. Estou tomando decisões de projeto. Olha, eu tenho um Shopcart tem add, o add recebe como parâmetros livros, a classe livro chama book e a construtora dela tem 3 parâmetros, que é o título do livro, o preço do livro e um identificador do livro. Então, no meu teste eu estou começando, veja que eu comecei pelo teste, mas para escrever esse primeiro teste eu já comecei a pensar, a projetar as classes do meu programa que vai ser testado. Então, tudo bem, adicionei o livro B1, adicionei o livro B2, um custa 10 e um custa 20, depois no
meu carrinho de compra, próxima decisão que eu estou tomando, eu vou ter um método get total, que vai dar o total do carrinho de compras, um livro de preço 10, um livro de preço 20, o total vai ser 30. Então, se eu pedir o total desse carrinho aqui, o resultado vai ser 30. O primeiro teste que eu escrevi nesse meu sistema para manipular e implementar carrinhos de compra em uma loja virtual de livros. Esse teste chama teste Add Get Total. Estou usando o TDD, eu comecei pelo teste, o primeiro código que eu escrevi foi esse, tomei as decisões que eu acabei de explicar, mas aí vocês podem pensar o seguinte, esse teste nem compila ainda, né? Porque não existe classe book, não existe classe shopping cart, etc. Então, ainda no primeiro passo, a gente escreve um código que faça pelo menos o programa compilar. Isso faz parte ainda do primeiro passo. Eu tenho que escrever o teste, mas eu tenho que garantir que o teste compile pelo menos e fale vermelho, né? Para isso eu preciso de uma classe book, então eu escrevo uma classe book aqui o mais simples possível, só mesmo com esse objetivo de fazer o programa compilar, o teste compilar. Então o livro tem título, preço e ISBN, que é aquela construtora, né? Eu preciso fazer aquela chamada de construtora, eu preciso criar a classe book e ter essa construtora aqui implementada, que recebe o título, o preço e o ISBN do livro. Eu preciso, então, de implementar a classe Shopping Cart. Na classe Shopping Cart eu tenho uma construtora aqui que ficou vazia por enquanto. Eu tenho um método add, que eu nem me preocupei em implementar ele, deixei abre chaves, fecha chaves. Veja que eu estou querendo fazer o programa compilar. E eu tenho um get total aqui, que eu também não me preocupei muito, o total é sempre 0.0. Então, eu coloquei aqui algumas implementações ainda bastante provisórias. Estou no passo 1, já tenho um teste. Esse teste, ao escrever esse teste, eu já tomei diversas decisões sobre a implementação de um carrinho de compra. Eu já tenho as classes básicas aqui. Elas já têm uma certa implementação, esse programa já compila e o teste falha. Tá? Mas já é uma vitória, nós já avançamos, já estamos em direção já demos o primeiro passo. O primeiro passo, o teste está vermelho, o teste está falhando, mas mesmo assim, isso já é um progresso, um sinal de progresso, ok? Escrevi o teste, desculpa a repetição, escrevi o teste, escrevi um código só para compilar. O próximo passo é fazer esse teste passar. Migrar para o estado verde, onde o teste agora não só compila, como passa. Quando a gente usa TDD, a gente usa aquele princípio de XP, né? TDD é uma coisa de XP, tem aqueles princípios de XP. XP tem um princípio muito interessante que é baby steps, né? A gente vai programando, a gente vai evoluindo e avançando em passos pequenos e seguros. Então a gente não faz nada revolucionário, a gente vai avançando aos poucos, igual bebê, baby steps. Então, meu objetivo, né, retomando aqui, é fazer o teste passar, ficar verde. Então eu posso vir aqui, né, aquele teste testa se o método getTotal retorna 30, e eu posso vir aqui e fazer getTotal retornar 30. É só para ter uma pequena vitória, só para ver o teste mudar de vermelho para verde, só para testar se o getTotal 30 realmente funciona. Uma pequena vitória, claro que é uma implementação ainda provisória. Mais para frente, passo, digamos assim, 2.2 agora, né? Esse seria o 2.1, verde, primeiro subpasso, verde, segundo subpasso. Aí agora eu começo a dar uma implementação para Shopping Cart. Eu preciso agora me preocupar com a implementação. Então, o carrinho de compras, ele tem que ter os itens do carrinho, eu tenho que ter uma estrutura de dado para isso, que vai ser uma array list, é uma array list de books. Então, aqui os livros vão estar armazenados nesse array list. A construtora, eu inicializo esse array list, new array list book.
o total, o carrinho tem um total também do carrinho, o total agora, o carrinho está sendo construído quando ele nasce, quando ele é instanciado, ele não tem item nenhum, o total desses itens é 0.0, tem o método add aqui que recebe um livro, eu adiciono esse livro no meu ArrayList e incremento o total do carrinho com o preço, né, daquele livro. Tá? E o método getTotal aqui retorna total agora, né? Não retorna mais 30, ele não retorna mais 30, mas ele retorna total. Então agora eu já tenho uma implementação mais real, né, para o meu carrinho de compras, para minha classe em Shopping Cart. Isso já é uma implementação, digamos assim, bastante robusta, bastante satisfatória. Está satisfatório? Ok, vou para o passo 3. Funcionalmente está satisfatório? Sim. Passo 3. No passo 3 de TDD é esse passo amarelo que a gente refatora. Vamos olhar para o código que a gente... Nós queremos produzir um código de qualidade, um código bom. Então, já vamos também refatorar. Vamos olhar para o que a gente fez e vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa, né? Aplicar os princípios que a gente já viu aqui no curso, nesse código que a gente acabou de implementar, para ver se a gente consegue melhorar, refatorar um pouco o projeto do código. Então, só para dar um exemplo aqui, né, só para ilustrar, naquela classe book que a gente implementou antes, né, os três métodos, os três atributos, título, preço e ISBN, eles estavam públicos. Então vamos encapsular, só para dar um exemplo, vamos tentar encapsular esses campos aqui, title, price e ISBN, e criar métodos get e set para eles. Tá? Então a gente poderia fazer isso nesse passo 3 do ciclo de TDD. Então, não mostrei o código aqui, mas eu criei os métodos get e set e pronto. Então, rodei um ciclo TDD, vermelho, verde e amarelo. Próximo passo, próxima tarefa. Tem mais alguma funcionalidade que eu quero implementar no meu carrinho de compra? Suponha que exista mais alguma funcionalidade, existe mais alguma história de usuário que eu preciso implementar que tenha a ver com o carrinho de compra. Não sei, persistir o carrinho de compra. Se sim, mais um ciclo TDD. Teste vermelho, teste verde, amarelo, refatoração. A gente roda mais um novo ciclo para implementar essa funcionalidade. Ok? Então, essa é basicamente a ideia de TDD. Tá? Você escrever os testes antes do próprio código que será testado. Ok, nós terminamos então aqui a parte de testes de unidade, né, que é aquela base da pirâmide de testes. E nós vamos continuar agora estudando mais brevemente, igual eu tinha falado antes, bem brevemente, para ser sincero, testes de integração e testes de sistema. Teste de integração, né, nós estamos um pouco mais aqui no nível intermediário da pirâmide de teste. Eles testam uma funcionalidade ou um serviço completo do seu sistema. Uma funcionalidade mesmo de integralmente. Todos os requisitos daquela funcionalidade, dessa funcionalidade, incluindo classes e serviços externos, como, por exemplo, um banco de dados, uma API externa, um serviço externo e etc. Ou seja, não tem mais aquela história de mocks, de criar dependências mais simples, de cortar dependências para serviços externos. Não é mais o objetivo. O objetivo agora é testar uma funcionalidade completa de um sistema. Então, só relembrando, né, teste de unidade, uma classe, teste de integração, daqui a pouco teste de sistema. Só para ilustrar testes de integração, eu vou usar como exemplo aqui um sistema de uma agenda de compromissos, bem simples aqui, onde eu posso adicionar, editar e remover compromissos. O meu compromisso, eu tenho um horário e eu tenho uma descrição do compromisso.
Então, esse meu sistema aqui, ele tem uma classe de fachada que cria uma agenda. Esse meu sistema tem uma fachada onde eu posso criar uma agenda, eu posso adicionar um compromisso, remover um compromisso e listar todos os meus compromissos. Eu quero escrever um teste de integração. Então, veja que esse teste ele já vai usar a fachada do meu sistema, né? Eu vou testar o meu sistema, alguns métodos dessa fachada. Tá? Eu já vou testar o meu sistema usando métodos da fachada. Testes de integração, eles também podem usar o JUnit. Então eu tenho aqui um teste de integração, onde eu crio o banco de dados, tá vendo? Eu tenho um banco de dados. Depois eu crio a minha fachada passando o banco de dados, depois eu crio alguns compromissos e depois eu recupero esses compromissos e depois eu listo todos os meus compromissos e verifico se eu tenho 3 compromissos na minha agenda. Se eu criei 3 compromissos, depois eu adicionei esses compromissos e depois se eu listar os compromissos, eu devo ter o tamanho da minha lista de compromissos, deve ser 3. Então isso é um teste de integração. Os pontos importantes aqui é que ele também é feito usando um framework XUnit, no caso JUnit aqui, e um outro ponto importante é que ele é um teste de funcionalidade completo, não usa mocks. Eu exercito serviços externos, inclusive aqui o banco de dados. Então é um teste um pouco mais lento também para ser executado, porque eu gravo e recupero itens do meu banco de dados. Eu vou até o banco de dados, eu crio meu banco de dados, adiciono compromissos nesse banco de dados, listo compromissos que estão gravados, que foram gravados no banco de dados e por aí vai. Essa figura ela ilustra bem a importância de testes de unidade. Se você procurar aí na web, em redes sociais, vocês vão achar diversas figuras que o título, a hashtag normalmente é assim, 2 testes de unidade e 0 testes de integração. Então, quer dizer, essa fatia de bolo aqui, né, tem uma geleia, né, uma coisa vermelha, uma geleia vermelha aqui, e aqui tem um doce de leite, alguma coisa que não, né? Esse pedaço de pão é muito gostoso, com essa geleia, esse pedaço de pão aqui, com essa fatia de pão com o doce de leite também é muito gostoso, mas quando eu integrar os dois, pode ser que o gosto não fique mais tão bom, né? Se você testar, experimentar essa fatia de bolo, ok. Se você experimentar essa fatia também, ok. Se você unir, talvez não fique tão bom mais, né? Os testes de integração, eles detectam às vezes esses problemas na interface entre os sistemas, né? Quando você testou um sistema individualmente, você testou a interface na lógica daquele sistema, mas pode ser que o segundo sistema aqui ele esteja esperando uma interface com uma lógica diferente, né? Testes de integração, eles também são muito importantes. Não basta a gente ter apenas testes de unidade. É bom também fazer alguns testes de integração. Ok? Por fim, temos testes de sistema, né? No topo da pirâmide de teste aparecem os testes de sistema, também chamados testes ponta a ponta, fim a fim. Eles testam o sistema inteiro agora. Não é mais uma funcionalidade só como teste de integração. É o sistema todo, via sua interface externa, via, por exemplo, a interface que é visível para os usuários do sistema. Um exemplo, existem alguns frameworks para testes de sistema.
que a gente chama também de testes de interface. Eu vou rapidamente aqui mostrar um desses frameworks que é muito conhecido, ele é chamado de Selenium, e ele é usado para testar a interface de sistemas web. Portanto, é um teste de sistema, de interface, no caso do Selenium, de sistemas com interface web. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas bem rapidamente, só para mostrar para vocês, o que o Selenium te permite fazer é implementar um robô, tá? Que vai criar um driver que vai emular um browser, no caso aqui Firefox, que vai navegar para uma URL, no caso aqui www.google.com, que vai procurar se essa URL tem algum form, algum campo de entrada de dados chamado que vai simular, que vai preencher esse campo desse formulário com uma palavra, no caso software aqui, que vai simular agora um usuário que após escrever software no Google clicou em submit lá para enviar os dados, que vai esperar uma página de resposta de volta com essa pesquisa, que vai verificar se essa página, o título dela é software e etc. E depois fecha aqui o navegador. Então, esses testes de interface, eles simulam um usuário, você escreve um programa que simula um usuário usando a interface do seu sistema, no caso do Selenium, a interface é uma interface web, e esse usuário vai interagindo, esse robô vai interagindo com a interface, vai realizando operações em cima da interface e vai testando se os resultados dessas operações são aqueles esperados. Então, é um teste de sistema, porque você está fazendo um teste automatizado do sistema, porque se você está simulando um usuário usando o sistema com a interface real do sistema. É muito diferente de um teste de unidade e de um teste de integração, porque agora você precisa de programar esse robô que vai interagir com o seu sistema. Só para terminar, também bastante de forma rápida, existem outros termos relacionados com teste. Teste, a gente fala assim, esse é um teste de caixa preta, que você realizou o teste só olhando a interface, a funcionalidade do sistema. O contrário é um teste de caixa branca, onde para implementar o teste você teve que conhecer a estrutura do código, os branches que você quer cobrir e etc. Teste de aceitação é um teste que você faz com o usuário do sistema. Você senta na frente do sistema com o usuário e demonstra o sistema para que ele possa validar o seu sistema. Isso é um teste de aceitação. Teste alfa é um primeiro teste do sistema, onde você faz ainda com poucos usuários. Teste beta é aquele que você põe um sistema para um uso em uma escala maior, mas já avisando que aquela é uma versão beta que ainda pode ter alguns bugs. E existe também uma grande gama de testes não funcionais. Testes de desempenho, de performance, onde você simula uma carga no sistema, testes de usabilidade, onde você monitora alguns usuários usando o seu sistema para verificar a usabilidade, se a interface do sistema está boa. Então, isso são testes de requisitos não funcionais. Ok, então com isso nós terminamos essa aula bastante importante, onde a gente viu bastante coisa sobre testes, que, como eu disse, é uma prática muito usada atualmente em desenvolvimento de software.